Fala, galera! Tudo bem? Como que vocês estão? Mais um Movitalk começando e a gente teve que começar rápido aqui porque a resenha tava solta. Já tô com 3 feras aqui e, rapaz, tô ansioso porque esse negócio vai ser espetacular, tá? Já deixa o like, compartilha, mostra pros amigos. Quem nunca viu vai gostar. A gente é o Movitalk, um podcast que vai falar de empreendedorismo, de inovação, de franchising, de tecnologia e muita história boa também, muita resenha. É isso que a gente quer escutar. Papo sério, mas com irreverência. E eu tô aqui com o meu co-host de hoje, esse cara aqui que tem pouca história, pouca resenha, tá? Seu Rafael Cunha, diretor da Microlins. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, Andrezão. Fala, esses duas... A celebridade tá aqui, ó. Hoje é histórico o negócio. Dia 10 de outubro de 2024, eu tô com as duas fontes aqui de sabedoria do negócio. E hoje vai ter muita resenha. Nossa senhora. Olha, você viu, nem me apresentei de novo. Segundo podcast que eu não me apresento, João. Então, eu sou o André Gabriel, sou gerente de expansão da Movedu. Tô aqui com o Rafa, diretor da Microlins. Essa marca aí de 33 anos, que já é super renomada aí no mercado de profissionalizante, informática, inglês, graduação, pós-graduação, que o negócio tem tudo. Então, vamos falar um pouquinho disso também. A melhor do Brasil, quiçá do mundo. Olha só, hein? É isso aí. E ó, sem mais delongas, vamos lá, apresentar essas duas feras que estão aqui na minha frente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada para quem tá vendo também, né? Seu Maurício, nosso grande multifranqueado de Santa Catarina. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe quando o pessoal tá vendo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma grande honra estar com esses feras aqui. Vou aprender muito e vamos trocar muita ideia. Isso aí. E ó, por último e não menos importante, estamos aqui com esse rapaz que tem pouco tempo de Microlins, só um pouquinho de tempo ele vai falar para nós. Seu Felipe, tudo bem, meu querido? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho do negócio, falar um pouquinho da vida, bater um papo, né? Já pedi perdão, né? Se a gente falar alguma baboseira. Alguma baboseira. Estamos entre amigos. Se não tiver... Matamos aí para isso. Porque assim, ó, o pessoal me pergunta muito, e aí, Felipão? Eu falei, ó, eu sou poliglota. Eu falo português e várias merda. É isso. Temos 4 poliglotas na mesa, então tá tudo certo. Então tá Felipão, tudo certo. todo mundo te chama só de Filipão ou de Erickson, Felipe? Cara, o Erickson é alguém que ele vem quando precisa... Puxar a orelha. E o Filipão é o cara do relacionamento, entendeu? Às vezes vem no cadastro aqui alguma coisa de Erickson, eu falo, puta, quem é o Erickson, cara? E nada, até que alguém... Não, mas você não entendeu. É que quando bate lá no bispo, Erickson, o cara fala, esse aqui é... Não, esse pode liberar. Erickson é o cara do boleto. A hora que bate o Felipão lá, ele fala assim... Vamos mandar pra cima. Vocês já entenderam, né? Tem até bispo aqui dentro da Movedu. Vixe. Você tem ideia? Tem Deus e bispo. Tem Deus e bispo, né? Tinha o Deus, mas o outro Deus continua. Né? Isso aí, gente. Esse é o papo que vai ser. Aí já viu, né? Informalidade, irreverência e papo gostoso. Mas tem que ser enriquecedor, tem que ser bom pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo, porque a gente quer ver histórias aí que vocês podem levar pra vida de vocês, inspiradoras, que ajudem pra quem tá querendo abrir um negócio, para quem tem um negócio, tá querendo desenvolver um negócio, e também para quem quer escutar uma conversa boa, que a gente aqui tem isso também. Então vamos lá. Deixa eu começar aí já explorando, né, Rafa? Esses dois grandes multifranqueados que a gente está aqui. Acho que dos assuntos aí que a gente pensa em conversar com vocês dois, começando com você, Felipe Mão. Cara, hoje você é franqueado de Piracicaba, interior de São Paulo, e Limeira, cidade também, interior de São Paulo, próxima a Piracicaba. E aí, para quem não sabe, duvido que ninguém sabe isso, todo mundo que tá assistindo e ouvindo aqui sabe,
Seu Felipe aqui é o maior faturamento, a maior receita da rede, Microlins e, né, um multifranqueado. Filipão, antes disso, me conta a tua história, cara. Como que você chegou nessa marca e se tornou essa referência que você é hoje dentro da Microlins? Conta pra nós. Cara, para mim falar da Microlins é algo assim muito fácil, cara, porque eu entrei na Microlins em 99, né? Entrei como vendedor porta a porta, o famoso PAP, então eu batia palma na casa das pessoas para vender curso, né? E vamos combinar que naquela época não tinha-se muito o que se vender, né? Nós tínhamos lá... Tinha WhatsApp naquela época, né? Claro. Instagram. Claro. O nosso maior concorrente era as escolas que faziam datilografia, né? Olha só. Então, assim, nós tínhamos lá o pacote Office e tal, e um curso que a maioria das pessoas nunca ouviram falar, que é o IRLA. Instalador e reparador de linhas telefônicas. Eu era uma dessas pessoas que nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Né? E, cara, eu entrei na marca e, por incrível que pareça, algo que mexeu comigo e eu naquele momento, eu consegui entender que era pra mim, sabe? Não, ó, eu nasci pra isso aqui. É aqui que eu quero trilhar o meu... O que te chamou a atenção? Por que você sentiu isso? Cara, vou ser muito sincero para você. Eu tive uma experiência em trabalhar em outra marca por 6 meses, né? Muito novinho lá, como telemarketing. Não gostei da forma com que a empresa trabalhava, né? O sistema de vendas. E tinha chegado na minha cidade a Microlins, né? Eu não conhecia a Microlins. Era uma marca nova, né? Em expansão. E eu acreditei que eu poderia crescer junto ali, né? Se eu conseguisse fazer um trabalho no qual eu sabia que eu, né, iria fazer e tivesse sucesso, eu conseguiria crescer junto à marca, né? Então, fui construindo junto com a marca. Então, assim, eu passei por todas as transformações que a marca passou, né? Eu brinco que eu tenho lá na minha gaveta de lembranças da Microlins meu primeiro uniforme com o logo da marca que ninguém nem imagina que já existiu, né? Que era do gradeadinho lá. Gradeadinho assim, Microlins e tal. E cara, para mim é um negócio assim, ó, a Microlins realmente mudou a minha vida. Mudou a vida dos meus colaboradores, né? E tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente aí. Mas olha só. Então, eu passei por todos os processos. Eu entrei como vendedor porta a porta, fui gerente comercial. Isso em Piracicaba ou não? Não. Né? Olha só. Eu comecei em Americana, né? Próximo ali. Próximo a Piracicaba, né? Com o tempo, meu franqueado, né? Ele abriu Sumaré e me colocou de gerente geral. Então, eu toquei aquela escola, aprendi desde o começo. Eu gosto muito de contar essa história, olha só. Um belo dia, ele chegou em mim na unidade. Eu chegava cedinho para ir organizar as minhas visitas, né? Como era visita externa, a gente tinha que sair para a rua, né? Ele chegou um dia e falou, Felipão... Pra quem tá escutando, visita para fazer matrícula. Angariar, lead, nem existia essa palavra ainda. Lead nem existia. É contato. Não, é contato. Cadastro. Isso. Né? Inclusive, na época, ia lá, batia a palma, era aquelas portinhas ainda que a senhorinha abria aquela tramelinha assim, colocava o rosto naquela janelinha. Oi, Dona Maria, boa tarde. A senhora poderia me dar um minutinho da sua atenção, né? Eu venho falar da Microlins, a senhora já ouviu falar, né? Eu venho trazer transformação, eu venho trazer oportunidade, né? Aquele papo de vendedor nato, né? De vendedor de jornal, de qualquer coisa, revista, de vendedor. Vendedor. E, cara, nesse dia ele falou assim, Felipão, vai fazer o quê? Eu falei, rapaz, como assim, né? Vou correr atrás do meu aqui, porque... Ele falou, não, hoje você não vai não. Eu tenho um assunto para tratar e gostaria que você me ajudasse. Naquele momento, dá aquela pausa dramática, né? Você fala, ferrou. O que eu vou fazer agora?
E, cara, ele me levou, montei no carrão do homem, né? Me levou até Sumaré. Ele falou, você conhece Sumaré, Filipão? Eu falei, cara, eu acredito que é uma boa cidade e daria uma bela escola. Me lembro assim, ó, ele parar o carro em frente de uma casa, cara. Casa toda danada, cheia de mato na frente e tal. Pegou um molho de chave. Parabéns. A partir de hoje, você vai ser o gerente dessa unidade. Você vai montar essa unidade aqui do zero. A partir de amanhã, você já vem para cá. Você pode contratar pedreiro, eletricista. Te vira. Tá na sua responsabilidade. Você me liga, eu mando o recurso e você... Isso que ano que foi? Isso foi em 2001. 2001. Rafa, você tá na Microlins desde quando? Desde essa época, só que na franquia, nesse caso. Na franquia, lá no sul. Lá no sul. Lá tava em Pelotas e o Filipão tava onde? Eu tava em Sumaré. Sumaré. Então aí eu fui trilhando, fui angariando os meus passos dentro da Microlins em 2007, a convite de um amigo que era fornecedor. Então ele entrou como sócio investidor, eu como sócio operador. A gente nós pegamos de repasse a Araraquara, né? E de 2007 a 2012 nós construímos Araraquara, Jaú e Bauru. E eu tinha um sonho, né? Que era Piracicaba. Estava no meu radar. E quando foi em 2012 eu comprei Piracicaba sozinho, né? Eu e a minha esposa. Você comprou a praça, né? Não, eu peguei repasse. Ah, você pegou o repasse? Peguei o repasse. O franqueado era de Piracicaba e Rio Claro, na época, né? Rogério Proquinol, lembro até hoje. Era no mesmo lugar lá, Felipe? No mesmo lugar. A minha unidade, ela tá no mesmo lugar há 19 anos. Passou por muita transformação. Muita. Né? É uma das unidades mais lindas, mas ela teve muito investimento aí, porque é uma casa, né? Então precisava das adaptações. Para que você mudasse a cara de casa para uma escola, para um imóvel comercial, assim, o investimento foi grande. Teve que fazer muita transformação. Muita. Então, assim, e eu tenho a grata, né, a satisfação de dizer que nós somos, sim, hoje o maior faturamento da rede, do grupo e, quiçá, do mundo, como diz o Rafa, né? Brincando aí. Mas ainda eu tenho desejo de voos mais altos ainda para Piracicaba, cara. Sabe? Vale reforçar só alguns números aí. Felipe tem mais de 1.500 alunos aí em Piracicaba, né? É um maior faturamento individual da rede, né? Podemos falar ou não? Deve? 350? 350K. É o maior... É a maior franquia em padronização também, porque ela participa do programa de excelência e ela é o primeiro lugar do programa de excelência. Exato. Isso é muito legal falar, porque programa de excelência em franquia, né? Por que muitas pessoas investem em franquia? Porque tem um know-how, tem um padrão, sim, certo? Sim. E as grandes franqueadoras ou as franqueadoras que devem trabalhar da maneira correta têm um manual. Esse manual, nosso caso, é o PEF, Programa de Excelência da Franquia. E a gente vê, né? A gente que está envolvido no franchising, tem que seguir tudo. Ai, meu Deus, não quero seguir tudo. Nossa, o que tá pedindo nada a ver? Cara, por que foi desenvolvido isso? Né? Isso muito com o auxílio dos franqueados. Até porque quem está gerenciando lá é o franqueado. Bom, olha que correlação legal. Quem foi o campeão do PF do ano passado? Piracicaba. Qual foi o maior faturamento? Piracicaba. Então, uma coisa tem a ver com a outra. E, né? assim, ó, quando a gente fala em programa... É excelência de operação. O programa de excelência, imagina o seguinte, cara. Sabe aquele caderninho de receita da avó? Cara, eu tenho um caderno de receita, né? Com a receita de bolo excelente e dá certo e tal. É o caderninho de receita da franquia, cara. Se o cara realmente pegar aquilo ali, executar
passo a passo o que realmente está dizendo ali. Claro que no momento da trajetória ali o cara vai precisar ajustar uma coisa ou outra. Às vezes vai dar mais atenção em um assunto do que está precisando se desenvolver. Mas não tem segredo, entende? Exatamente. É um diário de bordo. É um diário de bordo. O cara vai sentar ali no piloto, né, do avião dele ali e vai olhar aquele monte de referência, aquele monte de instrumento e vai falar assim, então tá bom, agora eu sei como é que é, a altura que eu preciso ajustar, a velocidade, a pressão. E no meio do caminho, você vai ser o comandante. Então, você só vai ajustando e verificando se aquelas informações na qual foi colocada ali condiz com a relação daquela receita que nós tínhamos lá no começo. Então, não tem como ser diferente. Eu não disse que vai ser fácil. Mas não tem Nada segredo. É fácil. Mas não tem segredo. Que é fácil não é bom, né? Então, todo mundo pergunta assim, ei, Felipão, qual é o segredo lá de Piracicaba? Cara... Trabalho. É 3S. É sangue, suor e sola de sapato. Boa. E acho que assim, abordando mais essa questão do PF, que eu acho muito interessante, para quem está procurando investir em franquia, para quem está querendo investir no negócio, pergunte, né, pro consultor de negócio que você está falando, essa franquia tem um manual de operação, né? Porque isso é muito importante. Você está investindo por quê? Porque é um negócio já comprovado, solidificado, e isso está materializado, né, num manual. Então, isso é algo bem importante que você deveria saber se você está querendo investir numa franquia. Isso não é... E é uma coisa importante. O Felipe sabe disso pelo tempo, mas na Microlins não é um negócio novo, né? Então, imagina que é um manual que vem passando há mais de 10 anos por aperfeiçoamento. E ainda com a questão dos próprios franqueados auxiliarem nessa produção. Então, assim, sentar um negócio com um manual experiente, ajustado, ainda mais certeiro, né? E assim, e o mais legal que é um manual que passa por atualização positiva todos os anos. Sempre tem algo a agregar a mais. Opa, pera um pouquinho. Vamos acrescentar isso aqui que vai ser importante, vai ser bacana e vai trazer resultado. Porque o resultado que o empresário, o investidor vem para o negócio é o sucesso financeiro daquele negócio e ver que realmente vale a pena. O cara, eu tô num negócio extraordinário. Então, assim, não vi até hoje, em vários negócios que a gente já visitou, algo que dê uma rentabilidade, algo que realmente agregue sem ser esse negócio Microlins, cara. Então, assim, quem estiver procurando algo, né, com um propósito bacana, né, tudo isso transformando vida, né, cara? Isso é o melhor de tudo. Você entendeu? Então, assim, cara, é um negócio espetacular. Não tem o que dizer. Como o assunto está muito sério aqui, antes de você passar para a próxima, vale fazer deixar uns pontinhos aqui, né, umas reticências. Que história é essa da Gretchen? Cara, o que a Gretchen tem a ver com Piracicaba? Agora começou. Gretchen, se você estiver vendo esse podcast, né, estiver vendo, ouvindo... Primeiro, tá convidada. Tá convidada, venha. Exatamente. Movital que tá esperando você, Gretchen. A gente tudo, arte, música. Marca ela. Marca a Gretchen. Joãozinho, dá um jeito de arranjar o contato da Gretchen. Todos nós, né? Pode, Gretchen, vou te falar... Você vai se sentir lisonjeada, privilegiada de ter esse aqui que vos fala, sabe? Numa performance única. Maravilhoso. E chamou todo mundo no palco depois, na festa. Não, mas tem mais um desafio. Já me fizeram um desafio. Olá, o homem e já me perguntaram... ambicioso. Se esse ano... Se Piracicaba for campeã do PF, quem é que seria o homenageado? Já tem. Esse ano traremos o show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Rapaz. E você não sabe o pior. Você vai vir vestido de Paquita. Eu vou caracterizado de vestidinho, meia arrastão, bota até o joelho, peruca...
vamos ter as paquitas, o dengue e o praga. Rapaz, é bom o Jonathan, que cuida no nosso programa de excelência, ele não ser, né, influenciado, porque assim, dá vontade de dar o prêmio ali só pra ver acontecer isso. Só pra ver esse negócio, né? Não, mas vamos... Eu já tô preocupado, pode falar a verdade. Porque eu imagino o seguinte, se ele ganhou, subiu ao palco assim, tudo bem. Agora você imagina o cara subir, todo esse esforço e o dengue pra lá, pra cá, e aí não ganha? É autoestima, né? Expectativa, realidade. Mas é assim, Verdades foram ditas. E aí? Se você sabe do teu resultado, do teu esforço e de tudo aquilo que você fez durante o ano, amigo, pode chamar a Marlene Matos lá. Não posso cantar vitória antes da hora, não posso. Mas assim, diga-me com quem andas que direi o teu resultado. Meteu uma pressãozinha nos adversários, né? Gravado, né? Uma pressãozinha nos adversários. Não é salto alto, não, é confiança. Estou ali, eu tô ali. Só para lembrar que dia 10 de dezembro nós estaremos lá no palco da convenção anual. Então, pode pedir, Joãozinho, pode fazer um corte lá, tá gravado, coloca um corte, coloca ali, pode me colocar lá, não tem problema, entendeu? O mais difícil de tudo isso é ganhar o PF. Dançar lá é a coisa mais fácil do mundo. O mais difícil vai ser botar a bota, velho. Você não tá entendendo, Rafa? Aquela bota, eu vou te falar um negócio, hein? A Andréia já foi até atrás da fantasia, amigo. Rapaz. E eu me arrependi. O ano passado eu já tinha me arrependido de ter falado que eu dançaria a conga. Tá. Mas aí tá bom. Até aí, né? Eu tava tão entusiasmado que na madrugada anterior eu fiz um ensaio. A minha esposa dormindo lá e eu lá no quarto fazendo a Você imagina a cena, dona Andréia acorda de madrugada tá Felipe tá lá. Não, mas peraí, o pior, o camarada de cueca no quarto. Que beleza! Dançando a mas tá bom, eu acho assim. Se falar palavrão, João, vai um pi aqui ou não? Ou corta, será? Não, pode falar. Eu ia falar, o problema é chegar no... Tomar cuidado com a densidade, do palavrão. Mas na hora que fazer ele lá com aquele seco, né? No palco, eu fiquei imaginando aquela imagem do lado, né? Melhor deixar. Mas como eu tenho, assim, né? Muita vontade de ganhar o bicampeonato, que, cara, eu já tô ensaiando antes, né? Vai ser a melhor apresentação da história da Xuxa, e não vai ser a Xuxa. Não, mas você não tá entendendo. Eu vou ser patrocinado pela Movedu, porque vão me pedir pra mim passar pelos estados fazendo a Xuxa. Novo garoto propaganda. Você não tá entendendo. Isso aí, é isso aí. Vamos ver, hein? Tá todo mundo convidado pra convenção da Microlins. Nossa, só precisa virar franqueado antes. Senão não dá, senão não pode. É um evento exclusivo. Show de bola. Só pra quem tá na azulzinha. É isso aí. E agora nós vamos escutar a segunda história inspiradora de um grande empreendedor também, que hoje é um multifranqueado da Microlins. Escutamos a história do Filipão. Filipão era colaborador da marca, ascendeu, se tornou franqueado. Mauricião, conta a tua história, meu querido. Como que você chegou nesse patamar de hoje, multifranqueado da Microlins? Cara, então, a minha história é bem diferente da do Filipão, né? Eu vim do mercado, não sou nativo Microlins. Estou agora nativo e muito bem na marca, mas eu comecei numa empresa, né, do mercado, né, trabalhando... Fazia cartão, né, numa grande loja aí de aquela loja de departamentos. Pode falar o nome, não tem problema. Não tem problema. Pode falar. Não tem, não. Não, então é na C&A que eu trabalhava. Comecei lá também em 99, né? Comecei no Natal fazendo cartão, fazia cartão também na rua, fazia nas empresas, fazia várias coisas. Enfim, fui carreirista dessa empresa, cresci. Isso aonde, Maurição? Isso em Curitiba. Curitiba. Onde eu nasci, Curitiba. E depois de um tempo, eu me tornei gerente regional dessa empresa, executivo dessa empresa, e fui regional do Espírito Santo, fui regional também do Paraná do Sul, né? Então, também trabalhei em outras lojas do grupo e da C&A, né? E nessa aí, né, dentre todas essas andanças,
aconteceu de um colega meu em comum, né? Conheceu o Rivaldo, que é um grande franqueado, exemplo aí para todos também, assim como o Filipão. Rivaldo tem quantas unidades, Rafa? Acho 4, 3... 4, sim, peraí que eu vou olhar agora. Depende do dia. Depende do dia. Isso. Fora algumas para implantar ainda. Então eu, em 2019, voltei a assumir o Sul na empresa que eu trabalhava e o Rivaldo entrou em contato comigo, né, lá em junho, julho, por aí. E como ele te conheceu, o Maurição? Então, essa história é mais inusitada de todas, né? Ele não me conheceu, né? Ele só foi me conhecer. A gente só se conheceu depois de tudo assinado, quando a gente virou sócio. Antes ele só conhecia um colega meu em comum, né? E que passou meu telefone para ele. E como ele é muito ousado, o Rivaldo, assim, também como eu, acho que a gente é dois corajosos, né? E esse colega trabalhava com você e conhecia o Rivaldo. E conhecia o Rivaldo, E aí ele me ligou, eu estava em Curitiba, e a gente começou a conversar ali sobre empreender. E ele me fez a ideia, me fez a proposta, né, de realmente ser sócio dele, assumir algumas praças no Sul, em Florianópolis, etc e tal. E eu fiquei bem reticente, assim, eu digo que no início eu estava muito bem, né? Eu não precisava sair, né? Eu era um carreirista, era empreendedor, intraempreendedor, né? Empreendia dentro da empresa, várias ideias, participava de vários projetos. E fiquei bem assim, não conhecia a Microlins, só ouvia o nome, não era o meu meio, né? Educação. Então, o meu meio é varejo, né? Enfim. E aí eu fiquei um tempo conversando com ele, depois conheci o Laerte, né, que é o sócio dele, depois o Eduardo Paz também, que é sócio dele, virou nosso sócio, nós três, eles 3, mais eu 4. E fomos aí assumir aí o desafio de empreender. Eu sempre quis empreender, né? Eu não sabia em que área, não sabia qual era o local que eu ia empreender, mas eu tinha uma certeza. Uma hora eu ia ter o meu negócio. E eu falo que foi um presente de Deus aí ter conhecido o Riva. Eu sou muito grato a ele, ao Laerte, ao Eduardo, por ter sido sócio deles, né, durante um bom período. E foi aonde eu conheci Microlins. Eu sempre falo, eu conheci eles no dia que a gente foi conhecer a praça. A gente desceu no aeroporto. Já com o contrato assinado. Já com tudo feito online. Tudo feito. Assim, eu falei, cara, ou a gente é muito louco, né? Ou a gente é muito esperto, né? Porque... Mas ali você estava tendo noção que você estava entrando para um grupo acelerado, né? Sim. De muita franquia, de muita inauguração, né? Na verdade, não. Eu não sabia que eu estava entrando. Foi novidade. Era tudo novidade. Na verdade, eu sempre fui bem também para frente. Eu nunca tive problema com desafio nenhum. Gosto, né? Na verdade, eu gosto. Por isso que eu fiz isso, né? Eu acredito que qualquer um mais conservador não teria assinado nada remoto, feito nada sem conhecer. Enfim, já começou a aventura empreendedora ali antes. E quando eu sentei com ele, a gente olhou, se conheceu, né? Uhum. Prazer, né? Maurício, Rivaldo, Laerte, Eduardo. A gente conheceu o grupo ali. E aí a gente foi conhecer a praça, conhecer Floripa. Eu não morava em Floripa, morava em Curitiba. A gente foi para Florianópolis, conhecemos alguns lugares. E aí ele foi falando, né? É assim, o grupo é assim, tem mais escolas e tal. Aí eu fui entendendo a dimensão, né? Que era um grupo grande, mas ainda bem superficial. Depois que a gente vai mergulhando, vai entendendo. E eu falo para vocês, assim, né, André e Rafa, que para mim foi uma grata surpresa, né, estar na Microlins, entender a educação. Eu falo que é um propósito, como, né, o Filipão falou, que realmente mexe com a gente, né? Eu sempre fui muito de propósito, de engajamento com a causa, sempre fui muito, assim, tem que me movimentar por algo, né? E a Microlins ajuda a gente com isso, porque você se move para transformar a vida de uma pessoa, você faz algo que realmente muda o status da pessoa daqui para cá, né? Ele sai de um nível 1 para o nível 5, 10. Bacana. Isso é muito diferente, né? Porque você trabalhar com roupa, né? Beleza, fica bonito, igual o Filipão que tá lindo, elegante. A gente aqui, né? Mas é só uma roupa, né? Você amanhã joga fora, dá para alguém. É diferente de que você adquirir conhecimento. Então, eu sempre gostei de estudar, sempre fui movimentado assim para isso, gosto de educação. Então, foi bem legal. Eu acho que tive um grande presente de Deus e dos meus anteriores sócios aí em estar na marca, e foi muito legal. Boa. E acontece muito as duas histórias aqui, né? A gente tem muito
ex-colaborador que se tornou franqueado e multifranqueado. Exato. E muito executivo que estava procurando um primeiro negócio e, pensa em franchising. Por quê? Porque já é, como a gente estava falando aqui, um modelo comprovado, solidificado de negócio. Então, eu vou empreender, mas vou empreender aqui diminuindo o meu risco. Esse é o grande, vamos dizer, o grande benefício do franchising. Sim. Mas na verdade, desculpa até cortar o caminho, mas é importante... Podcast é cortar um outro mesmo, senão vira monólogo. Não, mas é porque quando você vem de fora, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou lá ficar tranquilo, né? Eu vou ganhar dinheiro, vou investir no negócio, trabalhar menos. Porque a gente no meio corporativo trabalha pra caralho. Pode falar, né? Enfim, trabalha muito. e assim, você empreender na Microlins ou num ramo qualquer, eu acho que você trabalha ainda mais. Isso tem que deixar bem frisado, porque sem dúvida, cara. A pessoa vem com expectativa de vai trabalhar menos, vai ficar mais tranquila, tá errado. Isso. Você tem que pensar em trabalhar dobro, triplo, né? Porque é o teu negócio, né? É diferente. E, cara, exatamente, é o propósito, né, Rafa? Isso. É propósito, é aluno, é relacionamento. Sim. E por mais que você não queira trabalhar, você vai ficando e acaba tendo atividades que te vinculam o tempo todo. Exato. É isso. Mas se a gente pega aí o empreendedor de hoje, eu gosto muito dessa frase, né? Eu tava batendo um papo com o Maurício ontem e assim, as pessoas perguntam pra gente do negócio, né, e tal. E aí, como é que não é, sim, né? Sim. E lá, né? Dá, não dá? Eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que entender. Se qualquer negócio que você fosse dedicar, tem duas vertentes. Ou eu vivo o negócio, ou eu vivo do negócio. Perfeito. Então, entenda uma coisa. Se você for viver do negócio, lembre-se de uma coisa. A força e a atração que você vai ter que fazer vai ser imensa. Quando você vive o negócio, o dinheiro vai ser consequência daquilo tudo que você tiver colocando de energia, de força, de esforço. Então, o resultado é consequência daquilo que você está fazendo. Então, cara, viver do negócio é o cara que tá todo dia ali trocando moedinha. Sim. E tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não, cara, vamos lá, viva o negócio dia após dia, entenda o teu negócio, tenha um propósito dentro do negócio, que aí fica mais leve, você vai conseguir entender que é aquilo que a gente fala, né? Estado atual e estado desejado. Aonde eu quero estar daqui 5 anos? Né? Eu vindo para Rio Preto, né, anteontem, eu passei por Araraquara, entrei em Araraquara e fiz um vídeo para minha esposa e para o meu filho do condomínio da onde a gente morava. Olha aqui e tal. E essa nostalgia faz com que... Meu pai fala muito isso para a gente, né? Meu pai sempre falou. A gente tem que revisitar sempre o passado para valorizar o presente e entender qual vai ser o futuro. Então, se nesse espaço de tempo, de lá para cá, tudo isso aconteceu, então é porque a receita é positiva e se a gente continuar plantando aquilo que está sendo feito, lá no futuro vai ser positivo também. Então, assim, cara, eu falar do negócio, para a gente é muito fácil porque a gente sabe que o negócio é muito bom. Só que tem que viver o negócio, é dia após dia, é ali, é no front, é lá na frente. Então, ontem, eu brincando com o Maurício, abri a câmera lá, era 8h30 da noite, estava lá. Minhas gestoras, a Andréia, todo mundo na recepção da escola, produzindo. A coisa tem que acontecer. Então, aquele negócio assim, eu quero ter um trabalho que eu entro às 10, às 5 eu vou embora. Nem quero pensar nele depois. Não me fala, não me fala desse negócio, a hora que chega em casa, né? Fechou a porta de casa, não se fala mais... Cara, nesse negócio nosso a gente fala de... A gente senta para bater um papo informal, fala do quê? Do negócio. E tem mais uma outra situação aqui. O Filipão fala com a sócia no trabalho e fala com a sócia em casa. Ele é sócio na vida pessoal, não dá para deixar dissociar, né? E não dá para deixar de falar dela aqui, a dona Andréia. Dona Andréia, quem manda na porra toda... Quero agradecer, minha eterna gratidão. Meu amor, obrigado por tudo. Porque assim, todo mundo me pergunta, e aí, Filipão, lá... Quem trabalha é a Andréia. Isso.
eu sou relação pública do negócio. A gente sabe, a gente fala isso porque a gente gosta de você, mas a gente sabe quem é ela que trabalha. Todo mundo me pergunta, cadê a Andréia? Alguém tem que trabalhar. Então, exatamente. E essa trabalha. E tá tudo bem. Se você perguntar para ela, sabe o que ela vai dizer? Tá tudo certo. Ele dança a conga e eu faço dinheiro. E eu faço matrícula, eu retenho aluno. E vocês conheceram no Microlins? Sim. Eu, quando entrei na Microlins em 99, 2 anos depois, a Andréia veio trabalhar com a gente como orientadora, como vendedora interna, né? Vendedora nata. Então, assim, nós somos... Juntou a fome com a vontade de vender. Cria da Microlins. Então, cara, não tem como ser diferente. Sensacional. Então, cara, e assim, a gente está formando pessoas, né? Eu tenho lá as minhas gestoras, né? Que braço direito e esquerdo, que faz o negócio funcionar. Que a gente, né, tá fazendo um trabalho de partner aí, que a intenção é que elas venham de sócio para o negócio também, para as outras unidades que virão. E a gente brinca que a gente está formando outros Felipes e Andréias ali para que o negócio perdure, né, por mais tempo. Criado em laboratório já. Maurício, você também tá com a sua esposa na Microlins? Sim. Não? Part-time? Minha esposa tá part-time, exatamente. Fala a verdade. Mas você Olha lá que ela tá vendo e tá escutando, hein? Ela vai escutar nessas suas palavras. Fala que quem manda é ela. Não, mas assim, sim, senhora, não senhora. A gente, depois que a gente assumiu as escolas, a gente criou a escola de Floripa e Palhoça, ela entrou para me ajudar nesse processo administrativo, financeiro, porque é muita coisa dentro da escola para você olhar. Então, você precisa ter uma parceira de confiança. Então, nada melhor, né, do que a tua esposa, a pessoa que você mais confia. O Filipão, onde a gente estava conversando, eu falei, cara, como é que você faz para não ficar envolvendo tanto o negócio com a vida... Ele falou, não faz. É tudo envolvido. Excelente resposta. Falou, é orgânico, né? Não, eu queria uma resposta. Não faz, cara. Ele falou, não faz. Assim que tá bom. Viu? Tá tudo certo. Ó. Enquanto um tá lá mexendo o bolo, tá falando do negócio, ou tá falando assim, ó, precisa fazer tal coisa amanhã, e tá tudo bem. Mas é porque ele falou um negócio disso, de viver do negócio e o negócio, né? E isso demora um pouquinho para mudar essa chave, principalmente quem não vem, né, do DNA, desde a base, Microlins, eu no caso. Então, quando você começa a entender, cara, esse negócio, ele é tudo, né? É o teu negócio. É onde vai movimentar a tua vida. Então, muda bastante. E é isso que a gente tem vivido hoje, eu, né, pessoalmente, com a minha família e tal. Então, minha esposa tá no negócio, a gente tem 2 crianças pequenas, né? Então, ela fica metade em casa, metade ela vai para a empresa e ajuda bastante. E sugiro e recomendo que, se tiver uma esposa que gosta também do negócio, que coloque junto, porque ajuda demais. A gente faz muita coisa, às vezes, sozinho e dá uma viajada, né? Às vezes pisa na bola, erra bastante. E quando a esposa é mais cautelosa, né? Ela tem um feeling diferente. E a mulher é mais sensível, e o legal é perfil complementar também, né? É o famoso freio de mão, você tá entendendo? É isso. Boa. Então, ajuda muito. Perfil complementar. Tem me ajudado bastante e a gente tá junto, sim. Desde faz um ano que a gente tá junto full time. Então, antes de montar, a próxima tem que perguntar pra ela. É isso aí. A patroa que manda. Eu pergunto primeiro pro André, né, da expansão, que vocês conhecem. Na verdade, o problema é que ele disse sim. Mas sim, agora piorou. Não precisa perguntar. Agora vai dar problema, porque agora ele não vai mais me ligar, ele vai ligar pra Andréa. Isso. É isso. Andréa, deixa eu entender aqui uma coisa. Não, ela já me falou das praças, eu que não te falei. Tá aqui, ó. Então, uma lista. Boa. Rapaziada, seguinte, né? Eu comecei abrindo aqui o nosso podcast falando que vocês são multifranqueados, certo? Multifranqueado, assim, nada mais abrir minha primeira unidade, cara, gostei, achei um negócio interessante, seja qual negócio que for, vou pegar isso aqui que eu tirei de lucro, tirei de rendimento e, cara, quero crescer por alguma coisa. Tá indo bem aqui, vou investir aqui de novo, né? Então, legal. Vocês aí, Felipe com Piracicaba, Limeira, Maurício com Floripa e Palhoça. Cara, o que vocês podem dizer sobre ser um multifranqueado? Quais os benefícios disso? E
Que dica vocês dão para quem tem uma franquia e quer se tornar multi, ou para quem não tem e um dia quer se tornar multi? Vai lá, Maurício. Bom, primeiro a gente precisa estar preparado para a segunda, né? Preparado em que sentido? Gente, né? A gente falou muito sobre isso também ontem, mas é uma coisa que a gente precisa entender que você vai... Quando você tem mais de uma escola, você divide um pouco a sua atenção, né? Certo. 1, 2, 3, enfim. E se você não tiver confiança nas pessoas que você vai colocar nessa unidade 2, fica um pouco difícil. Se você tiver que ou não ter uma base boa na primeira unidade que você tem, para você ter liberdade para assumir a segunda e começar a operação do zero ali, vai ser um pouco mais desafiador. Então, primeiro... Liberdade, ó, primeiro ponto. Confiança em... Gente, confiança. Né? Segundo, você falando de liberdade, o que é essa liberdade para abrir a segunda? É você ter uma estrutura tão boa na primeira que você tem liberdade e tranquilidade para abrir a segunda. Maturou a primeira, deu resultado, menos risco para a segunda. Você tem como gastar energia com a segunda, que é um bebê recém-nascido. Você já entendeu a primeira e agora já tem facilidade de entender a segunda, né? E o PF ajuda bastante com isso, porque modelo de negócio, franquia, ela é algo padrão. Então, se você segue o modelo é 80% dá certo, 20% dá errado quando o cara quer que dê, porque não tem, é muito difícil, né? Então, se você segue um padrão, você consegue replicar esse padrão, né? É muito mais fácil. Então, eu falo que ainda estou longe do Filipão no PF, ele... né, é o campeão, mas o padrão você tem que ter desde o início. É assim que funciona, agora está consolidado aqui, vamos para 2. Consolidou, vamos para 3, vamos para 4 e assim vai. E assim, ponto importante até, nem falando de multifranquia, voltando a falar de padrão. Para quem tá... Para franqueadores, para franqueados, assim, muita gente pensa... o cara vai abrir agora, ou vou abrir agora, sou franqueador. Não tem problema começar mais ou menos, a gente vai e conserta depois. Não dá. Nada disso. Primeiro, o cara já começa com uma cultura ruim. Segundo, o cara nem tem a chance de recuperar. Um bate não é um ponto de equilíbrio. Sim. Então, não existe esse negócio. A gente toma isso, né, muito a sério aqui. Não existe esse negócio. Não, no comecinho não tem problema. Não, no comecinho tem muito problema. É o pior. Se você bota, por exemplo, você vem de fora, como eu, e vem com uma expectativa e não bota toda a energia em padrão, em fazer o negócio acontecer no início, logo você desanima e desiste do negócio. Então, você precisa já começar certo. Olhando aqui o ponto de equilíbrio, depois olhando aqui o payback. É isso. Vamos embora. Porque se você colocar assim, se eu começo algo certo e em algum momento do caminho dá errado, você consegue corrigir a rota. Isso. Boa. Mas se você começa errado, você não tem a possibilidade... Você vai se perder, entende? No meio desse negócio. Então, assim, o começo é algo que não dá para errar. Né? Vai ter erro? Sim, vai ter erro. Mas o início é pautado para acertar. Só vai errar se o camarada não inventar moda. Exatamente. Né? Nós estamos ali, um jogo onde as cartas se encaixam, tá aqui, é só encaixar. É desse jeito aqui, vamos lá, temos que encaixar, tá bom? E no meio do caminho ele quer mudar a rotina ou mudar qualquer coisa do jogo e encaixar errado, aí ele vai ter um erro por ele mesmo e não por orientação ou que o negócio não funcione, que a gente sabe que pode acontecer. Sim. Mas se começar certo, não tem o que dar errado, entende? É isso. Né? Ele já tem lá o tempo de payback, ele já tem o tempo de maturação, vai depender muito da energia. Você desenhou um negócio antes. Sim. É seguir esse desenho para dar certo. Isso a franqueadora ajuda muito, né? A gente já tem muitas ferramentas antes de iniciar o negócio. Desde estudo de praça, você consegue ter... Eu lembro que eu recebi muita informação antes de abrir a unidade. Tanto a primeira quanto a segunda. Lógico, a primeira eu fui mais auxiliado, né? Mas na segunda eu tive muito auxílio das ferramentas da franqueadora. Então, como o Filipão falou, o jogo está pronto. Você vai jogar esse jogo. Se você... É lógico que você tem cada particularidade, cada regional, cada lugar. Sim. Mas é o modelo. Segue o modelo que não dá errado. Maurício está com Floripa e Palhoça grudadinho em Floripa. Então, né, já algo que óbvio mais para você falar. Pô, crescer em espiral, né? Vai crescendo próximo de onde você está. E que desafios você...
pode contar pra gente aí que você teve em Palhoça, numa segunda unidade, que você trabalhou e, pô, né? Agora, legal. Mas o desafio do multifranqueado aí na segunda unidade? Todo desafio passa por gente, já falei, né, isso antes, mas é algo que tem que frisar. Eu comecei com uma estrutura nova, com um pouco mais de pessoas do que necessário, então eu já comecei um pouco inchado. Falei, não, eu vou fazer resultado, ali tá fazendo, essa aqui vai fazer igual. Não foi assim, eu tive que dar uma reduzida nas pessoas para começar a dar tração. Apesar do payback vir rápido, 7 meses a gente já estava com break-even, na verdade, né? Desculpa. O break-even já deu em 7 meses. Bacana. Muito bom. Um negócio desse é super top, né? Então, a gente já estava ali deslumbrando, pagando o investimento depois disso. Só que eu só consegui arrumar quando eu ajustei o time dentro do ideal daquela praça. Legal. É uma praça nova, que eu também não conhecia. Então, várias parcerias também eu já fiz. O desafio maior era saber por onde eu começo. Não, parceria, abertura de escolas, que é algo muito forte para o nosso negócio. A gente tem várias ações, né? A gente for falar aqui, tem milhares, cada um tem as suas, mas eu já te falo que o desafio maior é saber o tamanho daquela praça, o tamanho da unidade, quantas pessoas vai ter que colocar ali para fazer rodar. Legal. Dentro do limite de custo ideal para a operação se manter e começar a dar lucro. Então, acho que é esse o caminho, saber bem certinho. Ontem a gente teve uma grande aula aqui disso, né? De margem, lucro e enfim. Então, a principal coisa é conta, fazer matemática. Pô, não preciso de tanta gente, preciso desse tanto de pessoas. E quando a gente vai muito no feeling, que é normal do empreendedor, né? Tô sentindo isso. Não, né? Não dá certas vezes. Então, é melhor você botar no papel. Eu falo assim, ser um pouco mais analítico nessa parte, no início, para que você possa usar o teu feeling depois que o negócio já deu break-even, que já está andando. Boa. E aí tem que sentir cada praça, né? Você vê que você tem uma numa capital e uma numa região metropolitana, né? Sim. Então tem suas diferenças aí, apesar de ser próximo. Isso. Sim, né? 25 quilômetros de proximidade. Mas eu acho que é o ideal para quem quer expandir, fazer por ali. Exato. Porque você consegue olhar os dois, né? Tanto o peixe e o gato, né? Senão, Felipão tem um túnel lá que sai de Piracicaba para Limeira direto, né? É quase. Quase um túnel? É quase. O carro já vai sozinho. Vai. Não precisa mais de nem tocar. Mas tem que ser assim, senão você não consegue, né? Você não consegue nesse início, né? E você, Felipão, lá em Limeira, cara, me conta, cara, o que você olhou para abrir a segunda unidade? O que você pensou? Quais os benefícios que está sendo para você ter 2 unidades hoje? E também, assim como o Maurício, que a gente tem que falar das dores aqui. Não adianta só falar das glórias, né? A gente, né? Todo mundo quer aprender com acerto. Mas a gente aprende mais com erro, né, cara? Não tem como. Então, os desafios também, cara, da segunda unidade, para você contar aí para quem tá ouvindo a gente. Mas, veja só, André. Inclusive, eu tenho uma história muito bacana com o Rafa na marca, porque o Rafa já viu todos os acertos, mas também já viu todos os tropeços lá de trás que aconteceram, porque nem só de glória se vive, né? Eu brinco muito que eu não tenho 2 unidades, eu tenho 4. Porque Piracicaba hoje, ela vale por 3, né? Em quantidade de pessoas, em tocada de negócio, em atenção que você tem que dar ao negócio. Até em infra mesmo. Né? Igual o Rafa me falou, e aí, Filipão, qual que é o objetivo, né, pro ano que vem? Eu falei, Rafa, imagina assim, nós temos lá um Boeing 747 em voo cruzeiro, né? Nós temos que se preocupar em manter o avião no ar, né? Eu também não posso ficar colocando muita potência para colocar o nariz desse avião para cima e deixar com que ele caia depois. Então, eu me preocupo muito com a estabilidade da onde a gente chegou. Então, eu quero me manter ali pelo maior tempo possível até que a gente consiga... É o desafio de, expandir sem perder performance na que você tá. Mas é aí que mora o desafio. Boa. Porque, olha só, quando eu abri Limeira, nós abrimos na pandemia, final de 2021 para 2022, foi. Ainda tava aquele negócio de fecha, abre. Sim. Me lembro... Tiramos uma foto com a máscara. Todo mundo de máscara. Nós inauguramos Limeira numa sexta-feira, na segunda fechou tudo. Que tal?
Vida de empreendedor. Aí você imagina, colocamos a grana, fizemos o investimento, colaborador contratado, tudo em ordem, pau na máquina para o negócio funcionar. Me lembro até hoje, liguei pro Rafa, falei, Rafa, e agora, velho, o que eu faço? Ele falou, Filipão, vamos segurar e vamos ver até onde vai chegar. Cara, e Limeira, o prefeito, ele tinha um negócio com lockdown que ele não... Fechou, não tem vez, e se abrir vai dar ruim, e fechou. Nós ficamos 28 dias fechados direto, quase um mês. Logo depois de abrir. Aí veio o final do ano. Natal, Ano Novo, tudo fechado. Então, quer dizer, eu inaugurei e fiquei 3 meses fechado. Eu fui voltar a abrir a escola em janeiro de 2022. Então, eu coloco que a minha inauguração foi janeiro de 2022, né? Porque não teve o que fazer. E o Boeing no ar. E o Boeing lá. Com todos aqueles desafios de aluno online, e não podemos perder base, exatamente. E vamos para cima, e o negócio tem que acontecer, e não demite ninguém solta a mão de ninguém, vambora, estamos junto e misturado. Tanto que nós temos um grupo no WhatsApp ainda, de todos os colaboradores, que a gente coloca os resultados lá e cobra o geral, chama Juntos Sempre, o grupo. Que é da época da pandemia. Até hoje ele está ativo, esse grupo, né? E olha só, então o maior desafio foi você ter uma escola na qual você tem uma alta performance, né? E olhar para o outro negócio e falar assim, e agora? Eu não posso tirar as peças fundamentais daqui para colocar ali e tenho que me virar. Aliás... Tá te perguntando, vai. Beleza, eu tenho peças fundamentais. Você falou que tá fazendo partner. O partner tô capacitando alguém para se tornar um sócio meu. Sim. Isso vai muito de, eu não posso tirar se eu não tenho ninguém ali. Então, isso vai de encontro, o liderado do líder ser capacitado para você justamente ter essa oportunidade de tirar o líder ali de alguém. Gerar sucessores. Boa, essa é a palavra. Gerar sucessores. Então, assim, elas têm essa consciência que para elas darem o segundo passo nessa escalada, boa, o Joãozinho tem que estar pronto e abanando a fogueira da mesma forma que ela abana. Perfeito. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Ninguém é igual a ninguém. Mas o que eu fiz hoje? Eu mudei um pouco a dinâmica. Como eu já tenho esse programa, faz uns 3 meses que eu apliquei isso. Então, assim, as minhas gestoras, cada uma tem o seu dia específico na escola de Limeira e elas executam o trabalho delas exatamente lá. Então, com isso, nós contratamos agora, formamos time de novo para Limeira, tudo novo, né? E vamos fazer essa tocada como se a gente tivesse uma escola nova, que vai servir de laboratório para elas. Opa, daqui 6 meses nós vamos abrir outra escola? Tá pronto. Perfeito. Tá todo mundo sabendo como é que faz. Então, vem cá você, vai lá. Lembra do molho de chave que foi feito com o Felipão lá atrás? Toma aqui, você vai abrir ali, é assim que vai funcionar. Assim, é isso aí. Toca o barco e vambora. E me veio uma coisa agora, né? Você não pode ensinar como colocar o Boeing no ar, né? Você tem que ensinar a decolar primeiro. Então, é o comecinho. Não dá nem pra... Você pode até formar lá, mas você precisa também que as pessoas aprendam a subir, né? No comecinho, no novo. Ó, ninguém é comissário de bordo, ninguém coloca um cara de... Porque é muito bonito, né? A pessoa falar, temos 2 saídas no avião, você prende o cinto, máscaras cairão. Tá bom. Mas e se houver um evento verdadeiro? Aquela pessoa tá pronta para agir na hora? Então, é muito bonito ver, né, as moças com o lencinho amarrado no pescoço, o uniforminho e tal, mas estão prontos para a hora que... Então, a pessoa tem que passar, né, por toda a preparação. Sim. Tem uma formação ali, uma formação para chegar lá.
Então, assim, eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida que eu vou chegar no resultado que eu quero para Limeira e para o ano que vem a gente já parta para o próximo passo, Boa. Que é para a próxima unidade. Mas eu tive esse insight porque eu falei o seguinte, eu tenho um laboratório lá, eu tenho o 747, eu tenho meu Cessna aqui. É isso aí. Que está decolando. Legal. Então, eu vou pegar os meus pilotos daqui e vou treinar eles aqui. Aqui, eles voam comigo. Aqui, eles vão voar sozinhos. Então, aqui, eles vão fazer o voo solo deles. Então, a hora que todo mundo tiver com o brevet na mão aí, ó, vambora. Isso aí é o plano de carreira, né? Legal. Que a gente precisa fazer. A gente até tem feito isso lá na nossa escola também, Filipão, que é criar um plano estruturado de carreira dentro da Microlins, para que essa pessoa se torne no futuro um sócio operador. Isso. Legal. Porque quando ele entra, às vezes ele não tem expectativas, mas quando ele olha, fala, nossa, posso chegar até ali, posso ser dono do meu negócio junto com... Você sabe que é algo que o franqueado precisa mudar, né? O franqueado que quer crescer, olha só, nós falamos aqui no começo da convenção nacional. Cara, o colaborador precisa ir para a convenção nacional para ele conseguir entender a atmosfera. Isso. Não só o franqueado, o colaborador com o franqueado. Né? Para ele entender a atmosfera do negócio. Aí, sabe o que vai acontecer? O cara já é apaixonado por aquele negócio. E a hora que ele se vê ali, ele se identifica com aquilo. Não, ele olha o cara do outro lado do Brasil eu e quero ele isso se vê aqui. nele. Eu quero isso aqui para mim. Fora que todos têm o desejo por saber como é que funciona, né? A grandiosidade, o tamanho, enfim. Isso. Quando você chega lá, você vê sotaque diferente, cada um vindo de um lugar diferente, formando aquele todo, né? O cara se sente... E bate um papo, você tá entendendo? Um benchmark... Que é muito legal, o cara tá andando assim, né? A gente que já tem um tempo na rede, então eu brinco muito que eu tô em casa, que eu tenho a grata satisfação de conhecer todos os... Cara, eu conheço todos, sem exceção. Então, o cara já me conhece, eu já conheço todos, mas você vê na convenção, o cara chega... Ah, você é o Maurício, né? Lá de Palhó. Ô, cara, e aí, cara? E como é que tá? Então, assim, é muito legal. Então, o colaborador precisa também vivenciar. Porque você imagina, o cara tá lá no dia a dia, no chão de fábrica, na execução. Ele tá pensando só na operação ali, cara. E couro, e pau na máquina, e não sei o que tem. Cara, tira lá 2 diazinhos. Não consegue levar todos, mas faça lá coloca uma meta, coloca alguma coisa por departamento. Isso. Né, quem cara? bater, vai. Né? E tal. Se não me engano, esse ano nós vamos em 10 ou 11. Filipão vai de caravana. Ônibus Filipão fretado. tá gravando. Não, aqui, e assim, 10 ou 11, assim, é parte do 10 time. ou 11 nós iremos. Pra você ter ideia, uma Microlins aí é de 8 a 10 funcionários. O cara ele vai levar parte dele já é o todo de uma média. Sim. Mas é que eu já estou deixando documentado. E nesse momento é um registro. É um registro que ele tá fazendo. Você tá entendendo? Porque a nossa convenção... Agora eu preciso dizer isso, eu preciso dar um dado. Vai. É que a gente teve um overbook na nossa convenção esse coisa ano. boa. Coisa boa, problema ruim. Cara, olha Aliás, só. problema bom. Problema bom de resolver. Não, problema ruim é a história do Felipe me cobrando problema ruim é aqui ninguém no Move Talk, né? Mas, ó, ele quer levar 10 pessoas... Né? E a gente vai ter que brotar a vaga lá. Entendi. Aproveitou né? o momento agora. Ele Rapaz, foi esperto. ele foi esperto. Ó, vou te falar um negócio, o truco, meu amigo. Ó, vou te falar um negócio. É sobre isso. Boa. Mas assim, ó, você vê, o ano passado, cara, nós tivemos o nosso colaborador que foi reconhecido lá na Superliga e tal. Sim.
E ele é muito família, cara. Super League pra quem não sabe, né? É um programa de incentivo para os colaboradores das franquias, né? Então, comercial, matrícula, pedagógico, retenção, satisfação, pessoal ali do time de finanças, secretariado e inadimplência. E aí a gente monta um programa de incentivo, né? Além do franqueado já promove algumas metas internamente pro franqueado, pro colaborador, a franqueadora também tem o programa ali, cara. Você bater tal indicador, tantas matrículas, ou tanta inadimplência, ou tanta satisfação, você vai subir lá no palco, ganhar prêmio, ser reconhecido. É a hora do time no palco, né? Isso aí. Evidenciar. E ele ganhou lá, ia ser reconhecido. E ele é muito família, cara, sabe? Bem família, né? Faz tudo pela esposa, e pela filha e tal. Cara, veja só, eu acho que é isso que vai mover o resultado dali pra frente. Fui lá, comprei a passagem de avião, comprei a convenção, o hotel pra filha, ajustei com o time da franqueadora. Falei, olha, consegue colocar ele lá com a esposa no mesmo... Não, a gente ajeita aqui, vamos lá e tal. Cara, ele foi com a família dele. E quando ele recebeu o reconhecimento no palco, quem que estava lá olhando e torcendo por ele? Aqueles que estão no dia a dia. Sensacional. Que tá lá fazendo a janta junto ali, cuidando da criança, falando do negócio. Pode até um dia não estar mais ali conosco, mas essa memória ele vai trazer junto com ele de que, cara, a Microlins fez por mim e me reconheceu por tudo aquilo que eu também faço por ela. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, cara. O franqueado precisa entender isso, que remunerar, o dinheiro, tudo isso é consequência, cara. Mas você trazer os teus para perto e cuidar como teu mesmo, é isso que vai fazer o resultado multiplicar, cara. É tratar de pessoas como pessoas, não como número, né? Porque normalmente no dia a dia a gente fala muito de meta, fala muito de número e resultado e tal, mas quem faz o resultado são as pessoas, né? Mas também não pode dar muito mole não, viu, gente? Tem que segurar ali na redinha curtinha, vambora, né? Tem matrícula para fazer. Meta, abraça, às vezes empurra. E vambora. É isso aí. Então, e lá é assim, ó. Normalmente a gente sempre falava, né? Que para cada desafio, 3 soluções, né? Não, agora que é para cada desafio, uma matrícula. Falou um desafio, matrícula. E só um detalhe, tá? É até importante, assim, acho que até essa história do poder selecionar aqui o conteúdo, mas acho que vale por uma pílula de mercado aí. Tá todo mundo buscando gente boa para trabalhar, certo? Sim. E é uma dificuldade em todo lugar. E aqui demonstra, em Piracicaba e Maurício também, assim, tem time lá formado, tem time jovem, sim, geração Z, como, né, tem todo, agora fala aí de que é difícil e tal. Todas as gerações entram um pouco em conflito quando vão para um objetivo único, há uma adaptação. Mas aqui tem 2 modelos de sucesso. Vocês têm time grande, time jovem e time bem formado. Qual que é o segredo dessa parada? Na verdade, isso que ele falou, reconhecimento, né? Eu ia até falar sobre a convenção, a gente pegou um pouquinho sobre essa questão de desenvolver pessoas e motivar a pessoa para ir para um lugar diferente do dia a dia dele, né? Então, no ano inteiro ele leva cobrança, acompanhamento, pressão, e a descompressão é, às vezes, um evento, né? Boa. Eu acho que todas as empresas... Tem até a festa no fim do evento, né? Mais descompressão ainda. Isso. Mas isso é normal e é algo que é comum, né? Em todas as empresas. E quando o cara vai, o nível, principalmente a linha gerencial, que é a que mais leva a pressão, faz toda a diferença. Eu, particularmente, só conheci realmente a Microlins na convenção, né? Que foi o primeiro contato que eu tive com com o Filipão, com a galera. Então, isso é muito bom. E se a gente conseguir organizar para que pelo menos ou gestor, ou gerente, alguém, vá na convenção no final do ano, é muito bom. É criar isso desde janeiro até o fim do ano, para que você já bote a meta, bote o desafio pro cara, fala, você vai, só que você vai me entregar isso, isso e aquilo. Boa. Vai ser o teu momento
de descompressão lá com todos, comemorar, a gente vai buscar isso. E entender o que a marca como um todo tá pensando, né? Isso. O estratégico, cara. O que vai ser de campanha pro ano que vem, cara. É o norte. Quais novos cursos vão vir. Beber da fonte ali, né, cara? Escutar a palavra aí do presidente, escutar uma palavra de uma diretora de marketing, que você não tem um contato ali no dia a dia. Ver o Felipão dançando. Ver o Felipão dançando a conga, que essa é a melhor parte. Do bolo, né? Então, isso aí que vale para todos os negócios, né, cara? Mas, cara, eu já disse isso e quero deixar registrado aqui. Cara, melhor convenção que nós tivemos foi a do ano... Assim, sabe aquele negócio... Sabe no detalhe? A cada detalhe foi pensado, cara. E você via a galera assim, ó. Sim. E aquele vídeo do avião. Toda decorada em avião. E aquela questão de passar os snacks. Cara. Cara, sabe? Se era um comissário. Me arrepia, cara. E sabe? Era o voo. Tamo voando. Tanto que a gente tá em casa, às vezes eu e a Andréia lá, deitados no quarto e tal, a gente tem os vídeos, né? E a gente fica revisitando os vídeos e olhando, né? Reprisando a memória. Então, assim, a minha expectativa tá alta para essa... Subiu a régua, hein, Rafa? Agora... é conosco agora, viu, Rafa? Agora são cenas dos próximos capítulos. Overbook e sem spoilers. Não dá pra soltar um... Já tem. Overbook. Já passou. Olha, na aviação, né? Já começou. Porra, ajuda aí. Ajuda aqui. Tô com vontade de falar, mas não vou falar, não. O céu não é mais o limite, só pra te avisar. Passou. Não é mais o limite. Quem pegou, pegou. Então nós vamos pro espaço agora. Exato. Rafa, você falou sobre gente, né? Eu olhei a carinha do João, o João deu uma risadinha ali, que ele soltou alguma coisa pra mim. Mas depois eu troco ideia com você, João. Os bastidores. Mas eu queria voltar nessa questão de gente, depois o Felipão pode complementar. Como é difícil, né, assim, pra todos formar, né? Você pergunta como a gente consegue ter... Uma coisa que eu tô fazendo esse ano, e eu me comprometi, eu, minha esposa, todo o meu time, a gente contrata gente parecido com a gente. Isso. Então, a gente gasta... Valores, energia, atitude. Boa. Mas é difícil? É difícil. Vamos falar a verdade. É fácil contratar um Rafa? Não. É fácil contratar um Felipão? Não. Maurício, André? Não é. Então, já é difícil. Os bons... eles têm que ser mais garimpados. Então, hoje, a gente gasta energia na contratação e não é por tampar buraco, não é porque eu preciso de um agora ali ligando. Eu não faço mais isso, já fiz antes. Eu confesso aqui que é uma prática no desespero. Pega esse aqui, sorriu, tá bom, entra aí, vai trabalhar. Vamos ver o que dá. Você gasta dinheiro, gasta teu tempo. Nossa, isso né? Gasta toda a sua energia ali, ainda depois... paga a rescisão, paga aquilo. Porque o cara não fica, não é o DNA dele. E além de tudo, ele não performa. E não, pior, esse é o pior de tudo. Então, gastem energia na contratação. Isso, boa. Gastem energia para achar gente parecida com teus valores. Aquelas pessoas que vão entregar realmente o que você espera. E é isso que a gente está fazendo. É fácil? Não é. Por isso. E tem ferramentas para isso, cara. Mas o técnico e o comportamental dá para treinar. Os valores é inegociável, né? Não tem como. Você tem que já chamar alguém que queira, que tenha os teus valores, aí treina. E eu vejo muito vocês fazendo isso, né? O tempo todo. Porque, assim, ó, quando a gente contrata alguém, você não conhece a pessoa. Né? Todo mundo vai querer mostrar o melhor lado numa entrevista, numa dinâmica, porque né? Casamento. Eu falo muito isso, o pessoal dá risada, porque ele fala assim, Felipe, você parece um velho de 80 anos, cara, quando você dá essa. Eu falo, mas é verdade, vassoura nova varre muito bem, cara. Varre muito bem. Então, assim, no começo, tudo que é novo aceita tudo. Sim. Amigo, a hora que a primeira pressão chegar e que você apertar aquele primeiro parafuso, se o cara não tiver conectado, gente da gente, o cara espana.
E, cara, é assim, isso que você falou é muito interessante, o Maurício, e você também, Felipe, assim, valores. Não necessariamente a pessoa tem que ser igual a gente, tipo assim, pô, eu sou um cara comunicativo, eu tenho que contratar um cara comunicativo. Sim. Pô, eu sou um cara mais conservador, contratar um conservador. Não. São valores. Valores é muito mais característica, né, do ser humano. Assim, valores e, assim, cara... Pessoas diferentes ou igual, ou mais parecidas, com valores, mas com foco no mesmo objetivo. É isso. Assim, foco no mesmo objetivo. É isso. Precisa... Se uma coisa tem que ser idêntica, é o objetivo. Não, o objetivo tem que ser idêntico. É idêntico. Uhum. Né? É assim, ó... Eu falo que andar todo mundo anda. Agora, no mesmo caminho, não são todos. É isso. É isso. Não são todos. Então, nós temos que estar numa filinha ali, ó. Um puxa a fila e um atrás do outro. Um puxa a fila... Então, vou dar um exemplo. O Rafa teve lá na RDG, em Piracicaba, e ele conheceu o Claudean. O Claudean é nosso estagiário, telemarketing e tal. E ele perguntou, e aí, tá feliz? O menino enche a boca para dizer assim, cara, isso aqui é o meu sonho. Vê no olho, né? É isso. O olho fala. Então, aí você fala, tá bom, é isso. É isso aqui. Uhum. Então, o resto a gente treina. Exatamente. Cara, não tá legal aqui, vamos treinar. Então, eu sou muito daquele, é treinar até se tornar. Boa. Porque eu não entrei na marca... Depois que se tornar, continuar treinando. Não tem jeito. Ó, e quer uma dica, a partir dessa cena que a gente viveu, não vou nem traduzir, eu vou deixar para pensar. Como é que era, qual é o nome dele? Claudean. Claudean estava na fila do café, pegando um copo de café expresso na máquina que o Felipe colocou para a franquia inteira. Ele gasta lá quase 2 pau de café mês para ter uma máquina de café expresso para os alunos, mas para o time também está tudo liberado. Isso é um negócio de valorização, né? É isso. Não é só atitude... São os detalhes. Mas são os detalhes. O cuidado tangível, né? O menino estava lá, estava num ambiente que ele gosta. Bem cuidado. Todo mundo gosta de ser bem cuidado. Você vai ser cobrado. Eu vou te cobrar. Você vai ter meta, vai ser difícil, mas eu vou te dar tudo que você precisa para chegar lá. O que eu não posso fazer é o teu trabalho. André, o sentimento que o colaborador tem que ter, imagina assim, ó, todos nós aqui, cada um tem a sua casa. Sabe aquele dia que você tá na tua casa de meia e que você tá sentado lá no teu computador fazendo as tuas coisas, tal, e que flui, você fala assim, nossa, cara, muito bom tá aqui, né? Eu vou de meia ali na cozinha, faço um café, tomo uma água e tal. O sentimento que o colaborador tem que ter dentro da empresa é de casa. Boa. Tem que se sentir em casa. Tem que ser quem ele é. Tem que ser quem ele é. Exato. Então, eu brinco muito assim, né? Eu todo sábado, né, o pessoal pergunta, Felipão, mas você vai na unidade sábado? Sábado é o meu dia de trabalhar em casa. Eu fico no meu escritório. Mas por quê? Cara, é isso aqui, ó. Eu tenho o meu dia lá. Parece que eu faço em meio dia de trabalho, coisa que eu não consigo fazer na semana toda. Então, o colaborador tem que ter esse sentimento, cara. Aquele sentimento gostoso de andar de meia dentro de casa, ir lá pegar um café, mas tudo isso tem que existir resultado também. Não é, peraí, amigo. O resultado, ele é consequência daquilo que a gente vai plantando dentro deles. Sim. Então, assim, tem que existir. A cobrança tem que existir. Existe o resultado, mas também tem que existir do outro lado e entender assim, ó. Tá bom. O que eu vou entregar, então, para que eu consiga cobrar de volta? Falar assim, cara, tô te dando todas as ferramentas, um ambiente muito bom, agora é só executar. Vamos correr atrás? Vamos correr atrás. Então, é natural. Aí você vê que quem está no mesmo caminho, no mesmo propósito, vai acontecer. Vai entregar. Sensacional. Joãozinho, quanto tempo que deu, cara? Que a resenha aqui... Mais de 1 hora e quanto? 20? 1h20 pode que, rapaz, nem parece, hein? Rapaz, a gente ficaria aqui 4 horas, então, assim, brincando. Brincando mesmo, cara. Pena não, né?
tem que trabalhar. Só faltava falar essa, hein? Mas, cara, tá muito bom mesmo. Você falou, uma coisa que a gente usa muito lá, orgulho em pertencer. Você precisa ter orgulho em pertencer a essa empresa, né? Você precisa se orgulhar de estar falando da Microlins. Porque, às vezes, a pessoa vai trabalhar porque é necessário, mas ela não se orgulha do lugar que ela trabalha, né? Então, serve para todos que trabalham lá comigo e pode levar isso para qualquer lugar. Tenha orgulho em pertencer àquele lugar. Porque é ali que vem o teu sustento, é ali que você constrói teu futuro, tua carreira. Então, acho que é uma frase que eu uso muito e vale deixar frisado. Senão fica insustentável. Eu tenho orgulho em pertencer. Olha, é isso. É isso. Nós todos. Senão fica insustentável, né, cara? Vale de colaborador a empreendedor. Pô, você vai empreender... Pô... não gosta de educação, nunca pensou em educação. Sim. Cara, não adianta procurar Microlins, não vai ser feliz. Mesmo que o negócio for bom, uma hora você pode começar bem, você vai desanimar e não vai dar certo. Procure algo que você se realize. É isso. Né? Colaborador da mesma forma. É claro, pô, às vezes as pessoas nem pode trabalhar o que quer, precisa dar grana. Né? Mas, cara, procure algo que você... tenha compatibilidade, porque senão vai se tornar um inferno, né? Então, a gente tem que buscar fazer o que a gente gosta. É isso. Caminhando pro fim, Rafinha, Mauricião, Felipe, cara, diga lá. Não, eu ia falar, assim, eu acho que é importante registrar, né? Esse negócio, ele é altamente rentável. A Microlins, uma franquia, né? Microlins é algo rentável. Mas tem essa questão do propósito. Poxa, ganhar dinheiro fazendo o bem é muito bom, né? E a gente sabe que no mercado aí, o cara tá procurando oportunidade de investir e ele tá vendo um monte de coisa. Ele tá vendo, inclusive, tentando achar sentido em alguns negócios que ele não tem um mínimo de conexão. Eu só queria... Acho que é importante a gente fechar com isso, né? O quanto que isso traz acho que para quem está pesquisando, principalmente, o que traz de realização, né? A beleza do negócio poxa, falando em negócio, tem uma recorrência. Isso é espetacular. Sim. Então, quando você faz um comparativo aí com outras frentes do franchising, a educação, o profissionalizante e a Microlins, tem um negócio, uma beleza de começar o mês, né? Já com aquela receita prevista. E aí a gente sabe que na linha final também é altamente rentável, mas, poxa, com um propósito bacana pra caramba, né? E a gente vê isso numa formatura de aluno, que muitas vezes o nosso produto final é uma formatura, talvez a primeira daquela família, e não sei, né? Pode ser a porta de entrada para, hoje em dia, até para pós-graduação, né? Com certeza. Diga lá. Não, eu ia falar sobre isso que você falou do propósito, né? Que é importante você conectar aí no nosso uniforme, a gente tem uma frase, pois olhem lá, quem quiser no Instagram, lá tá lá. Simples na essência, grandioso no propósito. Bem grandão. Microlins. Olha que frase, hein? E aí, simples todo na mundo essência, grandioso no propósito. Nós vamos adotar já. É bem bacana. E é o que mais chama atenção. Todo mundo olha, cara, que legal, que legal. É da igreja? Isso aí não, é da Microlins. É uma comunidade, É engraçado. Show. Ó, encerrando, mas assim, tem 2 quadros antes, quadros rápidos, não é que tá no fim, não. Pô. Vamos lá, ó. É o quadro, é o papum. Tá? A gente começou semana passada com o Rogério, nosso CEO, no Papum. Quero ver agora, hein? Falar uma palavra para você diferentes. E aí vocês vão falar a primeira palavra que vem na cabeça. Não vale 2, não vale uma frase. É Papum. Excelência. Prioridade. Olha como nós estamos conectados. Sabe qual que é a segunda palavra? Prioridade. Não vale falar excelência. Excelência. Pessoas. Boa. Time. Cara, olha isso. Isso é conexão. Propósito. Cara, poderia ser, hein? Foco. Legado. Deixar um legado. Crescimento. Essencial. Franchising. Riqueza. Boa. Capacitação.
jogar o jogo. Microlins? Propósito. Boa. Já falamos? Falamos? Você falou propósito? Tá valendo. É propósito também. Eu acho que pode perguntar. Marca. Marca Microlins. A maior do Brasil. Boa. Ó, e assim, o que a gente gosta de fazer aqui também, que a gente preparou, todo mundo fala de passar um livro aí para as pessoas que estão vendo ou assistindo o podcast. E eu acho que um livro é muito legal, mas não só um livro. Uma série também. E aí pode ser série, livro que quiser, não precisa ser de negócio, para descompressão. O que vocês quiserem falar. Filipão, fala um livro e uma série para você falar para a galera. Cara, eu trago um livro eu sou Roots, né? E foi um dos primeiros livros que eu li, né? Que eu sou o cara do comercial. A Bíblia de Vendas. Boa. Cara, espetacular para quem quer, né? E esse E dá para aplicar até hoje. Até hoje. Boa. E, cara... Uma série. Uma série que eu gosto pela estratégia... né? Pela história, La Casa de Papel. Show de bola, La Casa de Papel. Excelente. Mauricião, você... Duro agora, hein? Bom, eu gosto muito de ler, então eu tô lendo um livro agora que é Responsabilidade Extrema. Ele fala da parte dos Navy SEALs americanos, como eles trabalhavam na guerra e junto com os negócios, né? Ele cruza os dois, né? As estratégias de guerra, você fazer a cobertura do território, enfim, é muito legal esse livro. Quem gosta, quem tem negócio, acho que vale muito ler. Responsabilidade Extrema, capa preta, assim, bem legal. Boa. E série, eu vou indicar o The Chosen. É uma série mais filosófica, cristã e que fala de muitos princípios aí bacanas que eu acredito. Boa. Afinal, você é meu co-host, mas eu também vou te perguntar essa. Um livro e uma série, vai. Rapaz, agora você me pegou. Agora sim! Eu vou dizer. Introdução informática. Rapaz, Round 6. Tá valendo, pô. E o 8º hábito. O 8º hábito? Isso. Eu tô... Cara, show de... o Round 6 é legal pra caramba, cara. Eu vi La Casa de Papel e Chosen não vi, mas vou ver agora. Vale a pena. Quantas temporadas? São 4. 4 temporadas, tranquilo, pô. É rapidinho. Rapidinho. Nada que um sábado, das 8 às 8, nada que um sábado não produza. Show. Rapaziada, obrigado mesmo. Nossa, acho que assim, cara, eu já esperava muito, mas foi além do esperado. Super rico. E eu vou te falar, essa história do Papum resume bem eles. Eu, sinceramente, se tivesse que cortar e deixar só o Papum aqui, resolve. Sim. Porque vocês arrasaram. Boa. Muito Valeu. bom. Obrigado. E tava conectado. Tava conectado com que a gente não tinha ensaiado nada. A gente ficou ontem no telefone estudando. Papum. Show de bola, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Esperamos próximos podcasts gravados aí com vocês. A gente tem um projeto muito bacana e espero que quem tenha ouvido, assistido aí, tenha gostado dessas histórias fantásticas aí. Teve resenha, teve dica, teve sugestão e sobre muito assunto, sobre negócio, sobre gente, sobre performance. E o que a gente quer aqui é que quem tenha parado aí 1h30, 1h20 para ter escutado a gente, tenha investido um tempo e não ter gasto esse tempo. Se foi isso, eu fico feliz. Aproveita lá, segue a gente no Instagram, Movitalk, no YouTube aí, deixa o joinha pra gente, compartilha com um amigo, compartilha com seu time, compartilha com seus familiares, tá? E daqui 2 semanas estamos voltando, vai ter muita coisa boa. Valeu, gente. Até. Valeu. Obrigado.